Chegamos para mais encontros neste sertão adentro. E são justamente eles, os encontros, que nos empolgam neste terceiro episódio da série Nosso Patrimônio, Nossa História. Estamos no Sertão Central. Viemos a Salgueiro para conhecer suas construções históricas e ouvir histórias de quem por aqui viu o trem passar. Depois, vamos para o Sertão do Araripe, em Uricuri, conhecer um frei que toma conta da centenária igreja de São Sebastião. E de lá para Exu, conhecer o Parque Asa Branca, saber mais sobre as histórias do Rei do Baião e ter a honra de ouvir Joquinha Gonzaga cantar. Se eu fosse você, eu não perdia essa viagem, então embarca com a gente. Dessa terra herdei as histórias que vieram antes de eu chegar. Roda mundo, roda menina, que é aqui onde eu vou te contar. Dessa terra eu conto os passos de quem foi, de quem quis ficar. Não esquece que essa menina, lembre que tem lugar pra voltar. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Chegamos em Salgueiro, a encruzilhada do Nordeste, cidade central da transposição do São Francisco, da Transnordestina, das rodovias federais, mas também lugar de muita cultura, da bencharada de Mestre Jaime, das artes em couro de Irineu do Mestre e de uma arquitetura que guarda muita história. Essa região do sertão que a gente está, ela pertencia às fazendas de gado de Garcia Dávila. Então, quando teve as guerras e conflito e tal, ele se apropriou dessa área, que era um território indígena, da grande nação Cariri. Dentro dessa lógica da colonização, da vinda do gado, faz parte da grande sesmaria de Garcia Dávila. E aí, nesse contexto, os fazendeiros vão se apropriando. Então, antes de ser cidade, ela tinha as fazendas. E aí, uma dessas fazendas era a de Antônio de Sá. Ele vem da região ali de Cabrobó, que aí vem nesses contextos de Bahia. Ele se casa com Quitéria, que aí vem num outro contexto, que vem da migração que vem da Paraíba, do Ceará, e eles se estabelecem aqui. Nisso, o menino Raimundo, ele se perde, né? Onde hoje é o açude do Denox, era a fazenda Boa Vista, e aí esse menino se perde e é encontrado aqui nas margens do Riacho Salgueiro. Se fala muito pouco da mãe do menino, que foi quem fez a promessa, e aí é essa promessa feita por essa mulher, Maria Quitéria, que vai dar origem à cidade. Então se constrói uma capela que no princípio era de taipa. Essa estrutura que a gente tem hoje, ela foi reformada na década de 50. No final do século XIX, início do século XX, começa a mudança arquitetônica. Então eles começam a erguer casas que pelo menos a frente era de tijolo, mas boa parte dessas casas mantém o restante da estrutura de taipa. Esse prédio aqui, que é o da Câmara de Vereadores hoje, ele era a intendência. Então aqui funcionou a primeira intendência, que era a estrutura política que no período imperial regimentava as cidades. A arquitetura sertaneja é uma arquitetura portuguesa adaptada ao clima do semiárido. Então você tem uma arquitetura aqui no sertão e principalmente aqui no Nordeste que você não tem em outras regiões do país. Pelas ruas de Salgueiro, algumas construções históricas se destacam. A Casa da Cultura ocupa um sobrado de 2 pavimentos, construído no final do século XX. Já a antiga cadeia, datada de 1879, se tornou o Museu Memorial do Couro. Na Praça da Matriz, o casario geminado traz adornos detalhados do final do século XIX e inclui hoje a Câmara de Vereadores. Outra edificação preservada é o Chalé Vila Maria, de 1919. Esse prédio ele foi construído com tijolos, aqueles tijolos mais antigos, né, que a gente chama de tijolão. E não é usado cimento, a argamassa dele é feita toda de cal. Essa banda que a gente está aqui, esse quadrante, que a gente chama quadrante da igreja, era onde funcionavam as residências.
E a outra parte era a parte comercial. Inclusive, essa rua da Casa da Cultura que desce, era onde ficava o que a gente chama do Beco do Fumo, né, que é onde ficava boa parte dos comércios. O Memorial do Couro, ele era cadeia, né? A cidade era muito pequena, né? Até a década de 80, Salgueiro tinha em torno de 10 mil habitantes. Agora, visitaremos as memórias de pai e filho, nascidos e criados em Salgueiro. Seu Antônio Reginaldo acompanhou desde a chegada da ferrovia até pararem o vai e vem de trens. E seu filho guarda na memória os tempos de menino, quando deixava a imaginação correr pelos trilhos ao brincar. Eu viajei. Na minha época, só transportava gipsita. A linha passou cortando a propriedade de todo mundo e não indenizou ninguém. Parte foi uma briga, moveração, mas não adiantou nada. Tudo isso daqui era uma roça. Não tinha casa, não tinha nada. A última vez que teve trem aqui foi uma vinda de postes para eletrificação. Como a linha não estava com manutenção, o trem chegou em 96, mas o trem não teve condição de voltar. Aí tiveram que passar um ano reforçando toda a linha para o trem conseguir voltar para Recife. De acordo com jornais da época, a estação ferroviária de Salgueiro foi inaugurada em setembro de 1962, a única com estilo arquitetônico diferente na região. Durante anos, recebeu passageiros. Depois, serviu apenas para as cargas. E com o fim das linhas de trem, chegou a ser sede do Sebrae e até se tornou um teatro. Mas hoje está isolada. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, que recebeu em 2024 uma escritura pública do terreno, deve construir nele seu novo campus. Aqui eram os armazéns, botava tudo. Botava mercadoria. Esses primeiros aqui, botava a mercadoria que vinha. E os dois ali para lá, botava a mercadoria que ia embarcar. Aqui chegava, aqui vinha, Aqui vinha, na aqui, frente, a mercadoria aqui ia embarcar. Aí o que era a mercadoria que ia A embarcar? mercadoria que embarcava era boi, que era aqui nesse paito, com o curral do boi, e embarcava pedra, que era ali, pedra de gesso, sim, de gesso, e embarcava também couro para Caruaru. Couro, pele. Couro curtido. Não, para curtir. Para curtir. O costume foi abaixo aí e carregava. Na época que eu peguei, só tinha a pedra, as caçambas despejavam aqui, daqui, botava do outro lado, nada, como é que se diz, nos vagões, a água, que no final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi um período de seca, embarcava a água lá na frente, tinha um local que enchia de água os vagão tanque e levava para o agreste, porque a seca no agreste estava pesada. E por último foi uma carga de poste, foi a última viagem do trem. O encontro foi lindo, mas como as memórias dos trens, seguimos os trilhos. Vamos em direção ao nosso próximo destino. Agora estamos no lado pernambucano da Chapada do Araripe, em Uricuri. Viemos conhecer a Igreja de São Sebastião. Sua construção começou em 1847 e só ficou pronta 18 anos depois. Atualmente, milhares de fiéis de toda a região vêm aqui pedir bênçãos e agradecer ao santo padroeiro da agricultura e da pecuária. A igreja ela contém duas torres, uma delas é a Torre Cineira, que comporta os sinos que são repicados, que são tocados para chamar os fiéis para as celebrações. Então, quando nós adentramos o prédio, nós encontramos a nave central e também nas laterais, dividido por arcos. São de trás também dois altares que comportam, ou que trazem, ou que mostram a imagem dos santos de devoção deste povo.
de Ouricuri, da cidade, quer dizer que aqui da igreja, foi que começou a crescer o município e também cresceu a região do Araripe. Hoje nós temos diversos municípios aqui que foi desmembrado de Ouricuri. É o caso de Araripina, é o caso de Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade, que é neta também, e Pubi também. No mês de abril de 97, houve realmente o desmoronamento da igreja. E isso também já foi provocado por modificações. Esses parapeitos que está aqui, na realidade, não tinha. Fizeram alguns prefeitos que passaram, fizeram alguma modificação e se tornou o quê? Uma barragem. Como o fluxo de água às vezes não dava para sair, ele estava infiltrando uma das torres. E uma dessas torres desmoronou, que é exatamente essa do lado direito daqui que a gente está aqui. E provocou exatamente. Então, praticamente, foi toda destruída aqui a igreja, com exceção dessa parte do altar, que ela ficou praticamente intacta. Caiu só as telhas, coisa e tal, mas o restante ficou intacto. Agora o restante ficou praticamente destruído tudo. A Igreja de São Sebastião é um marco histórico dentro da região do Araripe, por ser uma igreja mais antiga e também na questão de devotos. A maioria das pessoas de outras cidades vem participar da festa de São Sebastião no dia 20 de janeiro e antes tem as 9 noites de novena. É muito participativa, tem muitos devotos. A gente vive assim, em função dessa igreja, apoiada pelos frades, que são muito bons, atuantes. No alto de uma colina, Ouricuri reserva outro espaço de fé, o Memorial de Frei Damião do Araripe. O padre capuchinho italiano, venerável desde 2019, ficou conhecido como o Padre Santo pelo povo nordestino. O santuário é recentemente construído e ainda está em construção. É para o povo de Ouricuri também um sinal da presença de Deus e a gratidão pela presença de nós, frades capuchinhos, aqui. Gearlan Agra é autor do livro Ouricuri, Minha Cidade, Nossa História, pesquisou a história da sua cidade natal. Me explica como é que Ouricuri se forma e qual a importância dela nessa região do Araripe. Ouricuri vai se formar através de uma doação de terras. Maria Goulart, ainda lá no século XIX, ela, muito religiosa, organizou um terreno que era chamado Logradouro Aricuri, doou em nome de São Sebastião, foi construída a igreja que vocês já viram, e esse núcleo pequenininho vai se organizando com a criação da freguesia em 1844. A igreja começa a ser erigida em 1847, termina em 1865 e aqui é o núcleo. A gente percebe ainda na cidade a resistência de algumas fachadas que tem uma questão mais histórica. Eu queria que você falasse sobre os espaços que ficaram de história na cidade ou os que se foram, mas que ainda existe uma memória aqui. Aqui esse centro, como vocês estão vendo, a Praça Governador Muniz Falcão, é uma das mais antigas, né? Aqui as famílias tradicionais viviam aqui e ainda hoje vivem também. Ela se desenvolveu daqui, subindo mais a parte sul, né, daqui da cidade. E hoje a gente tem pouco, Adriano. Além dos casarões, que são pouquíssimos, alguns estão praticamente caindo, nós tivemos aí belíssimas praças, monumentos que infelizmente foram destruídos. Depois de Ouricuri, seguimos viagem pelo Araripe. Vamos ao Exu, a terra do rei do Baião. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Luiz Gonzaga cantou a triste sina da asa branca que bateu asas do sertão. Essa música se tornou um hino dos que aqui vivem e também é o nome do parque que abriga e preserva a memória do rei do Baião. Estamos no Exu, seu moço, aqui do lado pernambucano da Chapada do Araripe, na terra onde nasceu um dos maiores artistas deste país, o filho de Januário, que se tornou a voz do povo nordestino. Vamos agora visitar essa história. É ao lado do pé de juazeiro, da época de seu Luiz Gonzaga, que a gente encontrou
Júnior Parente, que atualmente administra, cuida aqui desse espaço tão importante. Júnior, o que é que tem hoje no Parque Asa Branca? Quem vem visitar, o que é que encontra aqui? Você vai encontrar equipamentos históricos, uma casa de Januário, que é a casa que ele construiu para o pai dele vir morar junto com ele aqui dentro do Parque Asa Branca, a pousada Januário, que ele construiu para receber os amigos e tudo. E aqui o famoso pé de Juazeiro, onde mais recentemente, mas já há mais de 20 anos, foi criado o pé de Juazeiro. O domingo em agosto, que foi o mês que ele faleceu, e em dezembro, que foi o mês que ele nasceu, no domingo é feita uma missa, aqui, a missa embaixo do pé de Juazeiro, com vários sanfoneiros, e depois é feito o forró embaixo do pé de Juazeiro. É um negócio que é fantástico e as pessoas sentem o clima, chegam a sentir. Tem gente que diz que chega a sentir Gonzagão querendo dançar com si. E assim, o clima debaixo disso aqui é maravilhoso nas festas de agosto e de dezembro e durante todo o ano. A gente chega aqui e tem um mausoléu onde estão os corpos, né, de Luiz Gonzaga, de Dona Helena, do pai e da mãe, de Gonzagão. E mais ali para frente, nós chegaremos ao museu. E aí no museu tem roupas, instrumentos dele? O museu tem todos os pertences mais importantes. A sanfona branca, a camisa que ele tocou para o Papa João Paulo II. Todo o legado de prêmios, de vestes e de objetos de Luiz Gonzaga estão aqui no museu. Os que eles usavam no dia a dia, sua cama, suas vestes, a sala de estar, as outras coisas estão lá na Casa Grande, que a gente vai para lá. Então vamos lá. O Parque Asa Branca é hoje o cartão postal de Exu, seu principal ponto turístico e que recebe cerca de 20 mil pessoas por ano. Os visitantes podem entrar na casa onde o Rei do Baião passou seus últimos anos e encontrar objetos raros do ídolo nordestino. Aqui o viveiro das Asa Branca, um viveiro que foi ele também, foi criado por ele, é histórico. Aqui, essa é a sala aqui a varanda, né, da Casa Grande. Aqui ele recebia os convidados, que é tudo que Gonzagão olhou. E a gente entra aqui mais na frente e tem aqui, eu sei como se tratava de um homem generoso, olha o tamanho da mesa dele. E todos os dias ele lotava essa mesa com pessoas diferentes aqui da região, desde o simples vaqueiro até um governador de estado, que a gente vai entrar aqui na suíte, tem uma antessala que tem algumas sandálias que pertenceram a ele, algumas coisas que ele ganhou. Aqui foi a última cama dele, é a suíte. Ele era fissurado do futebol, esse é o time, o Gonzagão. Que foi um time de futebol que ele criou aqui no Exu, aqui está ele, aqui do lado dos meninos aqui. E aí tem vários prêmios, lá no museu teria mais. E como Luiz Gonzaga cantava que todo tempo é pouco para dançar um forró na sala de reboco, nós não podíamos perder a oportunidade de conhecer essa réplica de uma casa de reboco que fica aqui no parque. E também não tinha companhia melhor do que Joquinha Gonzaga, seu sobrinho e sanfoneiro de mão cheia. Todo tempo quanto haver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto haver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Ah! Seu Joquinha, primeiro, obrigado por ter vindo aqui nos receber no parque. É uma honra ter o senhor participando da nossa websérie. E eu queria iniciar com uma pergunta que é: o senhor deve vir aqui direto, hora ou outra, mas qual a sensação quando o senhor entra no Parque Asa Branca? A sensação é muito emocionante, porque foi aqui que eu vivi com meu tio Luiz Gonzaga. Eu trabalhava com ele todas as folgas, todos os descansos, a gente vinha para cá, para o Parque Asa Branca. Para você ter uma ideia, o Parque Asa Branca nem era assim. Era só aqui uma estradinha, e só aqui os quartos, aqui o casarão. Mas a felicidade aqui era muito grande. Tio Gonzaga recebia muitas visitas e a gente participava de tudo aquilo ali. Histórias dele, ele encarnando com alguma pessoa, ele elogiando, recebendo artistas que às vezes passavam por aqui, vinha de algum show e passava por aqui.
E a gente vivenciava tudo isso. E isso me dá muita lembrança dessas coisas. Das broncas dele também. Não era só elogio, não. O tio Gonzaga era uma pessoa que contava piada, uma pessoa que encarnava, uma pessoa que dava aquela bronca dele, tinha o ponto de vista dele e a gente tinha que concordar. Então, o tio Gonzaga foi muito especial para a gente, na família. Além da família, Luiz Gonzaga também foi um nome muito importante para o próprio Exu, né? Para o nome dessa cidade ganhar o mundo. E eu queria que o senhor falasse sobre a importância de se ter esse espaço aqui, de manter esse espaço como um espaço de memória do Rei do Baião. Graças a Deus a gente, hoje em Exu, toda a população de Exu se uniu e para defender a causa. Luiz Gonzaga, a cultura de Luiz Gonzaga, que antigamente não tinha esse movimento, essa vontade. Hoje não. Por quê? Porque o nome de Luiz Gonzaga foi para o mundo. E a gente, a população, tem muito orgulho disso. Aonde a gente chega, se fala em Luiz Gonzaga. O Parque Casa Branca, você sabe que o Parque Casa Branca teve muitas histórias, muitas passagens. Assim eles foram fazendo. A cada vez vai mudando assim e o tempo vai passando, as culturas vão também mudando um pouco. E a gente vai acompanhando, a gente vai ficando por trás, não deixando mudar a característica da nossa festa, a característica do espaço, a característica das músicas. Então é isso que a gente até hoje está mantendo aqui dentro do Parque Casa Branca, essa história e essa cultura que eu acho que não acaba mais não. A gente vai, mas a história e a cultura do Luiz Gonzaga fica aí. Seu Joaquim, eu vou agradecer o papo com o senhor. Que honra poder estar aqui nesse momento com o senhor, nesse parque, vendo essa história de perto. Agora eu vou pedir para, se eu puder, cantar mais um pouquinho para a gente agradece. Eu vou cantar uma música, um pedacinho, que eu cantava com ele, que faz parte da minha história. Se é de pai para filho, de filho para pai, de sobrinho para tio, alguma coisa sai. Então vou por aí, por esse mundo vou, usando essa herança do meu tio e do vovô. Então vou por aí, por esse mundo vou, usando essa herança do meu tio e do vovô. Se é mal de família, meu nobre cidadão, a culpa não é minha, é da filiação. Me sinto muito bem ser neto de Januário. E já estou aqui, tenho que seguir esse mesmo itinerário. Me sinto muito bem ser neto de Januário. E já estou aqui, tenho que seguir esse mesmo itinerário. E tome shot, leva shot, fole, fumo, aguenta firme, novo, ajuda, licença pra mais um.